Depois da gente falar do nosso elenco, quem sai, quem fica, quem vai emprestado, depois da gente listar os meio-campistas que são necessários para esse time, depois da gente mencionar zagueiros que poderiam compor bastante bem esse elenco, está na hora da gente falar de laterais direitos. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, mais uma vez à Rádio Liverpool Brasil. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Faro do Sul de Portugal. E se você ainda não é inscrito nesse canal, considere apertar o botãozinho aqui embaixo, seguir a gente no YouTube, deixa o like nesse vídeo para ajudar o algoritmo do YouTube a levar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. E se o nome que você quer, que você acha que cabe na nossa rotação para lateral direito não está no vídeo, deixa o seu comentário, diz que nome você acha que cabia no Liverpool para a temporada que vem. Pois bem, vamos pro vídeo. O tema lateral direito no Liverpool é um pouco diferente do tema meio-campo e zagueiro. É uma necessidade? É, mas não tão primordial quanto as outras posições. Porque assim, nós temos um grande titular para posição. Ah, mas o Trent anda mal, o Trent não entrega o que a gente espera às vezes e tudo mais. Cara, o Trent essa temporada, principalmente, ele anda sendo uma vítima de um esquema que não anda favorecendo as principais qualidades dele. Os melhores momentos do Trent na sua carreira foram de laterais direito, mas quando ele tinha volantes que tinham capacidade física para marcar bem a subida dos pontas adversários, que podiam fazer essa cobertura pro Trent subir e usar as melhores características dele ali na frente. E não só isso, né? Não ter um lateral reserva, não ter alguém ali que seja da posição, ainda que a gente fique improvisando James Milner e Joe Gomes e outros jogadores ali, não ter esse jogador faz com que a gente desgaste demais o menino, que com 23, 24 anos já parece acabado, porque ele tem que jogar todos os minutos de todos os jogos. Então caberia ali a gente ter, principalmente para uns jogos mais tranquilos, para situações em que a gente precisa de outro estilo de jogador, a gente tem um jogador que não precisasse de tantos minutos na temporada, que não fizesse questão de chegar e ser titular, que pudesse entrar nessa rotação pensando que um dia, por exemplo, pode vir a tomar essa vaga, ou então que já está um pouco mais rodado e pode vir ali, que seria um bom salto para a carreira, vir pro Liverpool e que de certa forma acrescentaria nessa rotação também, porque assim, provavelmente nós não teremos competição europeia na temporada que vem, mas ainda assim, pra gente ir bem na Liga Nacional, a gente voltar pra Champions, pra gente conseguir ir bem nas Copas, a gente vai precisar de um elenco maior do que a gente tem. Mas, se a gente tem tantas outras posições no elenco pra renovar e a gente tem que contar com tantos reforços, talvez não sobre tanto dinheiro e tanta maleabilidade no mercado pra gente lidar com o lateral direito, que não é a principal necessidade do time no momento. Com isto dito, vamos apresentar aqui 5 laterais direitos que poderiam fazer bem essa função de reserva do Trent, em condições diferentes da carreira, em condições diferentes de vinda, mas que todos teriam alguma coisa a acrescentar. A começar pela primeira posição e o jogador que provavelmente fará esse papel na temporada que vem, estamos falando dele, Conor Bradley. Conor Bradley é um jogador da base do Liverpool que já fez alguns jogos no profissional, principalmente nas Carabao Cup e nas fases iniciais da FA Cup, que está emprestado nessa temporada para o Bolton Wanderers, um time até de bastante expressão no cenário inglês, mas que não passa por um bom momento e está disputando a promoção da terceira divisão para a segunda, da League One para a Championship no campeonato inglês. E assim, o Bradley, ele tem algumas vantagens de ter apenas 19 anos, ter bastante rodagem no profissional, já é titular da sua seleção de origem e anda sendo muito elogiado em diversas esferas durante essa temporada dele no Bolton. Ele anda sendo o principal jogador do time, que já conquistou uma Copa Doméstica ali do nível da terceira divisão. Ele anda sendo essencial para o time do Bolton tentar disputar essa vaga nos playoffs para conseguir o acesso para a segunda divisão. E assim, ele é muito elogiado também pelo técnico do Bolton, que diz que para além da questão tática, para além da questão técnica, ele é um jogador extremamente dedicado, ele é um exemplo nos treinos, ele é assim, aquele modelo ótimo de jogador que você quer ter no elenco, que não é problemático, que é de grupo e só tem palavras boas para falar dele. E a grande questão é que ele é do Liverpool, né? É um jogador que poderia acrescentar nesse elenco, que valeria a tentativa de dar esses minutos para ele, até por desenvolvimento dele, que aceitaria estar no banco do Trent e que não custaria nada, né? Conor Bradley já entrou na sequência de notícias positivas que era acontecendo nos últimos 15 dias a respeito de Conor Bradley, com os jornalistas / assessores de imprensa do Liverpool, que fazem esse trabalho já catedrático pro clube, né? Assim, eles já andam falando há algum tempo do Conor Bradley, exaltando as características e como ele anda indo bem, o que já é uma prova, já é mais de uma prova de que estão preparando o terreno. Provavelmente Conor Bradley será esse jogador. Mas nada é certeza no Liverpool Football Club. Então aqui a gente vai listar mais 4 opções que, se isso não venha a se concretizar, se eles decidirem que não,
pô, não vai ser bom pro desenvolvimento dele, ele vai ter 20 anos na temporada que vem, ele precisa jogar mais minutos, então ficar só no banco pro Trent talvez não seja a melhor solução pensando a médio e longo prazo pro Liverpool. Então vamos emprestar ele de novo, dessa vez pra um time na segunda divisão, talvez pra um time na primeira. Isso pode acontecer. Se isso acontecer, vamos olhar outros nomes aqui nessa lista que podem ajudar no elenco pra temporada que vem. O segundo nome da minha lista tem um perfil completamente diferente do Conor Bradley, mas que também vai fazer sentido. Pensa aqui comigo. O nome é Ricardo Pereira, o lateral português do Leicester. Ricardo Pereira tem 29 anos, está para ir para 30 anos e assim, a carreira dele como profissional foi feita basicamente no Porto e no Leicester, onde ele já tá há 5 anos, ele já tem 5 anos de experiência em Premier League. Ele já não é um garoto, ele já não tem a expectativa de dar o salto e ir para um Liverpool da vida, para ser titular, para jogar todos os minutos, mas ficaria bem satisfeito de fazer parte do elenco de um time grande assim, disputar competições europeias, e eu acho que ele seria uma boa adição. Por quê? Porque o Leicester está podendo ser rebaixado, e caso o Leicester seja rebaixado, todos esses jogadores assim, mais cascudos, ele tem cláusulas de rescisão ali para caso esse time seja rebaixado, e pode acabar vindo por um valor bem acessível. E eu tenho certeza que nesse momento da carreira, 30 anos, depois de tantas lesões, tantos problemas que ele teve recente, ele aceitaria de bom grado sentar no banco do Arnold para essa próxima temporada. Eu acho que seria uma boa adição para momentos em que o Arnold não pudesse jogar, a gente teria um jogador já consagrado na liga, com rodagem, e que poderia dar uma segurança maior do que Joe Gomes ou James Milner, porque ele é da posição e sempre fez um bom papel no Leicester, é um titular regular por lá. Se o Ricardo Pereira, eu ia falar Ricardo Araújo Pereira, que é um comediante famoso aqui em Portugal, mas não é ele não cabe na lateral direita do Liverpool. Se o Ricardo Pereira, caso o Leicester viesse a ser rebaixado, se o Ricardo Pereira vem, o Trent tem um problema de lesão, ele tem que jogar alguns jogos, por exemplo, eu estaria muito seguro com o fato dele ser o reserva. Eu acho que seria uma ótima contratação, dependendo dessa queda do Leicester aí, será um ótimo nome que estará no mercado e que encaixa com as necessidades de um lateral reserva do Liverpool hoje. Já o terceiro nome nessa lista aqui é o que eu gosto de chamar de o regen do Trent. Sim, vocês que jogam Football Manager, vocês que jogam FIFA, vocês estão acostumados com a ideia do regen, né? Quando um jogador ali se aposenta e surge outro ali de nome alternativo na base de um time qualquer que é o mesmo perfil, que tem as mesmas características, atributos parecidos, envolvimento parecido desse jogador que já parou. E ainda que o Trent tenha 23 anos, já dá pra ver um regen dele em Davine Ranch, o lateral direito de 20 anos do Ajax. Davine Ranch, com 20 anos, já é titular incontestável da lateral direita do Ajax. É um jogador que tem as mesmas características do Trent, os mesmos defeitos, mas assim, é uma escolha de jogo do Liverpool, essa forma em que os laterais sejam bastante ofensivos. Ele ter muitas obrigações defensivas não combinaria com o perfil de jogo do Liverpool, inclusive, e o Ranch talvez seja o lateral jovem mais parecido com o Arnold no mercado. Obviamente que assim, você tem uma dificuldade um pouco maior, talvez, de tirar um jogador do Ajax, que pode não querer vir a ser um reserva e não ter tantos minutos e tudo mais, mas assim, o Liverpool é uma vitrine muito boa para qualquer jogador e eu tenho certeza que o Davine aceitaria e, confiando no seu próprio potencial, acho que poderia tomar essa vaga a qualquer momento. Hoje ele é avaliado a 8 milhões de libras, segundo o Transfer Market. Obviamente que não seria esse o valor que o Ajax pediria por ele, mas eu não imagino que vai ser um valor muito mais alto do que isso. Então, é uma opção plausível, pensando a um longo prazo, um jogador que não venha só para compor e completar o elenco, mas que pudesse ser uma resposta para o Liverpool para 10 anos ou mais. Imagina você ter dois jogadores desse nível, com essas características, como titular e como reserva, qualquer um poderia jogar a qualquer momento. Davine Ranch é uma opção bem plausível para o Liverpool, ainda que eu acho que não vai ser o nível de investimento feito nesse momento. O quarto nome dessa lista é Calvin Ramsey, mais uma solução caseira. O Calvin Ramsey, escocês, chegou na temporada passada no Liverpool com muita pompa, assim como uma das grandes promessas dessa geração do futebol escocês, ainda que ele tenha tido uma primeira temporada muito complicada por diversos fatores no Liverpool. O Calvin Ramsey, principalmente, assim, gente, a gente tem que lembrar que nenhum jogador, principalmente jovem, chega no Liverpool preparado para jogar. Todos eles sofrem um período de adaptação, alguns maiores, alguns menores, mas leva um momento para você se adaptar ao tamanho da cobrança, ao estilo de jogo específico do Klopp, a se ambientar no time, enfim, isso leva meses, e com o Calvin Ramsey não seria diferente. Inclusive, esse processo era para ser feito bem tranquilamente, com uma adaptação vindo com ele jogando no sub-20 até pegar ritmo e tal, mas o Calvin Ramsey ainda teve outro problema, que foi descoberto uma lesão que o time dele na Escócia não sabia que ele tinha e que estava prejudicando ele. E o Liverpool, assim, pensando no longo prazo e pensando no resto da carreira dele, decidiu operar ele nesse momento para
para evitar que isso seja algo crônico na carreira inteira, para tentar resolver agora com uma cirurgia, sacrificando essa temporada do Calvin Ramsey. Isso não significa que ele não tenha baita moral com o Klopp, com a diretoria, com o resto do staff e tudo mais. O Calvin Ramsey, ele é sim muito bem visto até hoje dentro da equipe do Liverpool, dentro da diretoria do Liverpool, e não será uma surpresa se, afinal das contas, pensando nesse empréstimo do Bradley, ele acabe sendo o lateral direito reserva do Trent nessa temporada. Dessa vez com minutos, dessa vez podendo fazer parte da rotação e dessa vez estando preparado para o desafio. Calvin Ramsey é um bom jogador e não se deixem levar por essa temporada que foi muito esquisita no fora de campo do Calvin Ramsey no Liverpool. Para fechar essa lista, portanto, senhoras e senhores, nós vamos falar do nome 5, Marcos Rocha. Não, tô brincando, Marcos Rocha não. O quinto nome aqui é o mais difícil, o mais improvável talvez, mas eu tenho os meus argumentos para falar esse nome. Nós estamos falando de quem? Malo Gusto, o lateral de 19 anos do Lyon, que está emprestado pelo Chelsea ao time francês. E assim, o Malo Gusto, ele anda sendo uma das, se não a principal revelação desse campeonato francês. Ele, antes dessa lesãozinha dele, desse momento, ele estava tendo uma sequência ótima, ele estava sendo um dos grandes destaques do Lyon, fazendo grandes jogos, até contra o PSG, e assim, ele volta para o Chelsea no final dessa temporada, mas ele vai ter o problema lá que, ok, seria o mesmo problema que ele encararia no Liverpool, que é a competição de um outro lateral inglês, jovem, e que joga bem e que tem muita moral com a torcida, no caso do Chelsea, o Reece James. Então assim, Marco, mas, pô, não teria razão então dele tentar evitar esse problema saindo do Chelsea e ir pro Liverpool. Mas a questão do Chelsea não é só essa. Há rumores aí, já pipocando, e com uma certa razão, venhamos e convenhamos aqui, de que o Chelsea vai enfrentar problemas para fechar as suas contas e será aprovado no Financial Fair Play da próxima temporada. Então pode ser que ele tenha que abrir mão de alguns ativos. E se não do time titular ali, do elenco mais fechado, do plantel que acaba jogando mais partidas, talvez ele tenha de abrir mão de alguns ativos mais jovens, de alguns jogadores que talvez não venham a ter minutos na próxima temporada. O Malo Gusto nessa categoria poderia acabar se encaixando. Hoje o valor de mercado dele é 25 milhões. Numa situação normal, em CNTP, condições normais de temperatura e pressão, talvez o Chelsea pedisse muito mais do que isso. Mas a gente não sabe qual vai ser a real verdade, a real situação do Chelsea na próxima janela de transferências com esse problema do fair play financeiro. Então o Malo Gusto, assim, como quinta opção aqui na nossa lista, para completar como um chute mais alto, nunca se sabe, poderia ser uma opção. Eu não vejo o Liverpool gastando isso no lateral nesse momento, mas seria uma ótima aquisição, porque tanto o Trent quanto o Malo Gusto, em situações extremas desse elenco, poderiam jogar em outra posição um pouco mais avançadas, e eu consigo imaginar inclusive os dois jogando juntos no lado direito, completando esse lado direito com o Salah ali. Malo Gusto é um bom nome, olho nele, senhoras e senhores. Pois é, esse foi a nossa lista de laterais. Se eu tivesse que chutar aqui e falar qual vai ser o lateral direito que fará parte do elenco do Liverpool na temporada que vem, eu diria que é Conor Bradley, e o Calvin Ramsey vai ser emprestado. Pode ser o oposto, como pode ser nenhum dos dois. O Liverpool é uma caixinha de surpresas no que diz respeito ao mercado de transferências. Mas com certeza vai ter alguns de vocês que vai falar assim, esqueceu aquele nome, esse nome faria mais sentido, e isso aqui é um espaço aberto para discussões. Fiquem mais do que à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo. Mande esse vídeo para os seus amiguinhos, divulgue com todo mundo, vamos ajudar esse canal a chegar ao máximo de pessoas possíveis. Inclusive, eu gostaria de fazer esse comentário aqui com vocês. É o primeiro vídeo em que nós fazemos já com um cenário um pouquinho mais arrumado, você vê os quadros aqui, a gente tá tentando melhorar de várias formas o canal para vocês, e aqui fica um agradecimento a todos vocês que colaboram com esse canal de diversas formas. Quem assiste na Twitch, quem é sub na Twitch, quem assiste as lives no TikTok, quem está aqui no YouTube ajudando com seus views, tudo isso é muito importante para o desenvolvimento desse canal e para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo de qualidade e mais constante para vocês. Então assim, o meu muito obrigado, e deixo o pedido mais uma vez. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere apertar no botãozinho aqui embaixo. Não dói, é indolor, é de graça e vai estar ajudando bastante o nosso trabalho. Até o próximo vídeo e Up the Reds!